Alexandre Matos apareceu de surpresa na coletiva de imprensa e se pronunciou ao lado do treinador Fernando Diniz, que pelo menos por enquanto continua no comando técnico da Raposa. Mesmo que o torcedor cruzeirense não acredite no trabalho do Fernando Diniz, eu particularmente não tenho nada de positivo a agregar com o trabalho do Diniz. Desde que chegou no Cruzeiro, a situação só piorou, o Cruzeiro começou a sofrer cada vez mais gols e cada vez menos gols o Cruzeiro tem feito neste campeonato brasileiro. E me impressiona que, mesmo com tudo o que aconteceu, mesmo com o momento atual do Cruzeiro, o Alexandre Matos tem a soberba de cravar na coletiva que o Cruzeiro vai passar do Lanús na Copa Sul-Americana. Eu acredito no Cruzeiro? Claro que eu acredito. Eu sou cruzeirense e vou acreditar até o final. Mas a soberba de cravar a classificação do Cruzeiro me chama bastante atenção. E o próprio Alexandre Matos se pronuncia falando que o atacante Rafael Silva vai receber uma punição severa na questão financeira. E aí eu te pergunto, você vai punir um cara em questão financeira? O Rafa Silva deveria ser afastado, deveria treinar de forma separada até o restante da temporada, quando se encerra o seu contrato com o Cruzeiro. Ele nem sequer deveria viajar com o restante dos teus companheiros para a Argentina depois de tudo que o atacante fez nesta partida, depois da sua irresponsabilidade, depois dessa burrice que aconteceu. Então, na minha opinião, não é o suficiente uma punição financeira para o atacante Rafa Silva. E o Alexandre Matos fala que a cobrança está acontecendo no vestiário, que o time do Cruzeiro tem se cobrado, galera. Estão se cobrando há muito tempo. Todo mundo fala isso, que tá indignado, que tal, desde a época do Seabra, esses jogadores do Cruzeiro estão falando que estão indignados, mas não correm dentro de campo, mas não dão a vida pelo Cruzeiro como deveria. Estes jogadores são os principais responsáveis pela crise que a gente tem vivido. E o treinador Fernando Diniz não tem ajudado nada, só tem piorado a cada vez mais. E a impressão que dá é que os jogadores querem derrubar o treinador. A maneira que o time joga é totalmente diferente do que o Fernando Diniz planeja para um time de futebol. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Matos. Até quando ele fala que recebe cobranças do Pedro Lourenço pelo momento atual. E tem que ser cobrado mesmo. Porque quando um treinador não vai bem é cobrado, quando o jogador não vai bem é cobrado, e quando o principal responsável pelo futebol do Cruzeiro, o gastador, o cara que é responsável pelos investimentos feitos, ele não te dá um retorno como era esperado, ele também tem que ser cobrado, mesmo que seja o homem de confiança do senhor Pedro Lourenço. Eu vou colocar agora na tela para vocês um resumaço desta entrevista, só que antes eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com vocês. Agora confira o resumão da entrevista da Alexandre Matos e também do Fernando Diniz. Primeiro, desculpa aí um pouquinho a demora, a gente estava debatendo algumas coisas. Dizer para o nosso torcedor que, primeiramente sobre o Rafa Silva, né, enfim, inadmissível o que aconteceu. Essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente, o Pedro Lourenço, não aceita um tipo de situação como essa. Então o Rafa já foi comunicado ali de uma multa severa, daquilo que a lei permite, né, óbvio, mas foi severamente multado. E depois a gente vai aguardar para ver os próximos passos aí com relação a isso. Mas isso já foi dito no vestiário, que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube muito sério, é um clube que cumpre rigorosamente com tudo aquilo que é combinado, com tudo aquilo que tem que ser feito, e ele exige muito, acima de tudo, um profissionalismo impecável. Então a gente não concorda de maneira nenhuma com a atitude, e por isso o Rafael já foi severamente multado. Sobre o momento que a gente vem passando, eu cheguei no Cruzeiro junto com o Pedro Lourenço em maio, tem 5 meses. E falo claramente para o torcedor que está longe daquele momento que a gente quer para o Cruzeiro. Entendendo aí nesses 20 anos de carreira que eu tenho, que seria muito, muito improvável que fosse um momento diferente desse. Entendo toda a ansiedade que a torcida do Cruzeiro
tá? E concordo com ela em absolutamente tudo em relação às críticas, à cobrança. Falar para ela que isso é feito diariamente aqui dentro, cobrança, pedido encarecidamente para entender o que é o Cruzeiro. Acho que talvez, eu já disse isso ao nosso presidente, a maior dificuldade nossa é tirar lá de dentro aquele pensamento que vem de 2019, 20, 21, 22, 23, com o Cruzeiro não participando dos principais campeonatos, o Cruzeiro não sendo protagonista. E tirar isso não é fácil. Isso demanda tempo. Sei que o torcedor não quer escutar tempo, mas não tem como não escutar. Quando nós chegamos no Cruzeiro, no meu primeiro dia, já chamei o Pedro Júnior e falei com ele: Pedro, nós temos que mudar novamente o patamar que é o Cruzeiro. E para isso a gente tem que cuidar dos pequenos detalhes. Lá dentro da Toca da Raposa, no primeiro dia que eu entrei lá, já notei uma diferença. Cadê os troféus? Cadê as grandes equipes? Cadê aqueles quadros do Cruzeiro jogando Mundial contra o Bayern de Munique, do Beckenbauer? Cadê tudo? Não tinha nada lá na Toca. E eu respeito demais, já disse isso inúmeras vezes, o respeito que eu tenho com todo mundo que passou e ajudou a tirar o Cruzeiro daquela Série B. Mas o que tinha lá dentro do Cruzeiro era um troféu da Série B. E a gente, com todo o respeito do mundo, a gente pediu para guardar o troféu e cadê os troféus de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil? Esse é o Cruzeiro que a gente quer e é o Cruzeiro que nós vamos chegar. Não tem a menor dúvida disso. Agora, nós precisamos de um pouquinho mais de tempo. Né? Brio, vontade, dedicação, a gente exige todo santo dia. E respeito àqueles que pensam que às vezes perder um jogo, jogar mal, significa que não tem brio, não tem dedicação. Isso não. Porque isso aí, se não tivesse no dia a dia, nós temos um treinador hoje que treina 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas se precisar. Todo dia. As coisas vão dar certo, vão dar errado? É do futebol, é da vida. Eu penso ao torcedor é isso, entender o processo que nós estamos vivendo. É um processo de reerguer um pensamento, de tirar o que estava passando a equipe nesse momento, como um todo, há 5 anos. E não vai ser em 5 meses que nós vamos conseguir transformar o clube. Mas não falta nenhum tipo de dedicação, paixão e amor para fazer isso. Todo mundo que entra no Cruzeiro, isso é uma exigência do Pedro Lourenço, minha, do Pedro Júnior, de todo mundo, é que entra no Cruzeiro sabendo que é o Cruzeiro, que tem que respeitar o Cruzeiro e tem que dar vida lá dentro. Se não for assim, vai sair. Só para ter um dado, 80 pessoas que a gente respeita, todos os profissionais, entre atletas, comissão técnica, categoria de base, feminino, enfim, pessoas saíram no clube. E se precisar trocar todo mundo, vai ser trocado todo mundo, sem problema nenhum no seu tempo. Agora, nós temos uma decisão quarta-feira, nós temos que ter tranquilidade lá internamente, cobrança sim, e por isso que nós demoramos aqui, porque teve cobrança interna forte, como vem acontecendo sempre. Nós trouxemos um treinador que tem isso enraizado dentro dele, de cobrança, de apoio, de blindade, de se matar, de trabalhar. Por isso que foi a escolha do Diniz, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai chegar lá. Todos os projetos que estão hoje, vamos chamar, dominando o cenário de protagonismo do futebol brasileiro, demandaram muito tempo e muito investimento. Todos sem exceção. Flamengo, desde 2013 ou 2019, como queiram, mais de 1 bilhão de investimento. Palmeiras, o grande sabedor de tudo e fazer tudo o mais rápido possível, porque a torcida está cansada de sofrer. O nosso presidente não quer isso. O nosso presidente deixou claro que comprou o Cruzeiro por causa da torcida. E isso é um compromisso dele com a torcida e meu com a torcida também. Conheço a torcida do Cruzeiro. Sei que a torcida do Cruzeiro é uma das poucas do mundo que não precisa de... como é que chama aquele negócio lá? Foguete, sinalizador. Não, a torcida do Cruzeiro é uma das poucas no mundo que consegue inflamar um estádio no canto. 2013, 14 nós ganhamos porque a torcida... Nós estamos tirando todo santo dia, com muita vontade, muita determinação. E eu trato o Cruzeiro como o maior time do mundo. Eu já disse isso e vou dizer de novo. Trato o Cruzeiro como o maior time do mundo e exijo que todo mundo que esteja lá trate o Cruzeiro como o maior time do mundo. Não para passar o que nós passamos hoje, não para passar o que nós passamos há algum tempo. A gente quer vitória, sim, tem hora que é possível, tem hora que não, tem o adversário, pode ser melhor, pode ser pior, mas a gente não vai aceitar uma situação como essa e outras que aconteceram e nós estamos exorcizando dentro do clube. Ok? Queria dar esse recado para vocês. Alguma dúvida sobre Rafa Silva, alguma coisa assim? 2 pontos, por gentileza, ô Marcos. Já palavra muito de respaldo ao trabalho do Fernando Diniz. Chegou a hora de cobrar o grupo. Como que foi direcionada a cobrança lá no vestiário? Então, o Rafael, que a gente tem para falar no momento, é uma multa severa sobre ele, os próximos episódios, aí nós vamos passar tudo com calma. E eu aprendi uma coisa no futebol, a gente tem que botar sempre uma noite em tudo para se tomar decisão e, acima de tudo, a instituição. Aqui não tem ego, aqui não tem vaidade para falar. Para mim é muito fácil. Não. Aqui tem a instituição que a gente tem que tomar decisão de acordo com o que é bom para a instituição. Sobre cobrança, a cobrança é com todo mundo, inclusive comigo. Ninguém me cobra mais que eu mesmo. Pedrinho me cobrou, e me cobra, e tem que me cobrar. Sou pago para isso. Todo mundo, Diniz é cobrado. Independente daqui um mês ou não, a gente cobra. Todo jogador, funcionário, enfim, todo mundo. Então a cobrança ela é geral para que o Cruzeiro consiga evoluir dentro daquilo que a gente espera e que vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. Alexandre, um resultado até imediato, isso não aconteceu. O que vocês estão fazendo no dia a dia para identificar quais os reais problemas do Cruzeiro, que vai descendo tabela, vai tendo desempenho sem ser satisfatório, sem buscar os resultados, e diante de situações que vocês têm trazido, de voos fretados, a melhor condição para todo o grupo, às vezes até uma blindagem muito maior do que não acontece em outros clubes, e vocês fazem isso e a resposta não é positiva. O que você tem feito para identificar esses reais problemas hoje? Porque todo mundo há de convir que tem alguma coisa acontecendo de errado neste grupo do Cruzeiro hoje, né? De todas as espécies. Parte técnica, vou deixar para o Diniz, né? Isso aí é com a comissão técnica e tudo. Eu posso falar, Samuel, é que nós não estamos nem um pouco satisfeitos com nada que está acontecendo. E já vou antecipar para você, quarta-feira nós vamos lutar e vamos passar, e vou continuar com a minha opinião, que eu não estou satisfeito com nada que está acontecendo.
E essa satisfação ela nunca vai parar de existir. A gente pode ser campeão da Sul-Americana, campeão ano que vem da Libertadores, do Brasileiro, e eu vou continuar insatisfeito. Sou um cara insatisfeito com a evolução constante de tentar sempre melhorar. Agora, desses anos todos que eu estou no futebol, é até natural que a gente espera oscilações, a gente espera momentos bons, como a gente teve esse ano, momentos ruins, como nós estamos passando agora. O que a gente tem que fazer é trabalhar, fechar a boca e trabalhar. Tem que dedicar mais, tem que trabalhar mais, tem que buscar mais, tem que entender, tem que assumir responsabilidades, assumir erros, certo? E aprender com os erros. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. Você citou o gol fretado, isso é obrigação do clube, nós precisamos dar todas as condições até para cobrar. Se eu não pago em dia, se eu não tenho condição de treino, se eu não dou estrutura para isso, como que nós vamos cobrar? Então o Cruzeiro hoje trabalha em excelência. Essa é uma exigência que vem de cima. Quando o Pelourenço é um cara de sucesso em todos, e todo mundo sabe o sucesso que ele tem, e o sucesso dele não para, só vai crescendo, ele vai querer sucesso ali também. E o sucesso parte de condição de trabalho. Isso é o básico que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos fazer e vamos continuar fazendo. E isso vai dar resultado. Mas em 5 meses a gente não vai conseguir trocar tudo que tem que ser feito. Muitas vezes eu vejo a cobrança, investiu 100 milhões, 150 milhões. Gente, para se montar um elenco, já citei aqui, Flamengo mais de 1 bilhão durante... E corajoso, né? Principalmente nesses 2 últimos jogos, me chamou a atenção que um Cruzeiro quase que antagônico quanto a isso, a esses valores inegociáveis que você tem. O que você já identificou? Por que está tão difícil o Cruzeiro buscar esses resultados não sei, na sua carreira, talvez seja o início mais difícil em termos de resultados no começo desses jogos, né? Comandando uma equipe. O que você já identificou? Por que está mais difícil alcançar esse começo positivo com resultado e também com desempenho dentro da sua característica? Venâncio, boa noite. Com um mês de trabalho e poucos jogos eles tiveram características diferentes. Também estreia contra o Libertad, foi o jogo de hoje. Mas teve jogos que a gente mereceu ganhar, muito claramente, principalmente os 4 jogos. Iniciais a gente teve mais chance de ganhar, tanto que empatar ou perder. E quarta-feira a gente fez uma partida muito ruim. Perto daquilo que a gente tinha que fazer, com o apoio maciço da nossa torcida. E hoje, obviamente, que a discussão, a gente jogando com o time, pensando, e a estratégia era essa mesmo, pensando no jogo de quarta-feira, faria igual, no sentido de preservar os jogadores para jogar, que a gente teve um jogo no meio da semana. Jogar aqui no campo sintético é um campo que desgaste de uma maneira diferente. A gente teve uma super decisão na quarta-feira. Então a gente tirou o time virou muito bem, e a expectativa é que a gente conseguisse produzir e fazer um jogo de qualidade com chance de vitória. Com a expulsão, mudou totalmente a característica do jogo. Os jogadores se dedicaram na marcação, a gente não cedeu muitas chances para o Atlético no primeiro tempo. Tomamos um gol de um cruzamento, que era uma jogada que a gente sabia que eles faziam esse tipo de jogada de cruzamento e bola parada. E aí no segundo tempo a estratégia era a gente fizemos as 2 trocas, fazer um jogo um pouco mais alongado para ganhar a segunda bola, e depois dos 10, 15 minutos eu ia fazer as trocas para a gente tentar, aí sim, arriscar um pouco mais, e a gente sabia que ia ter 2 ou 3 chances, como a gente teve. Mas o jogo necessariamente teria que ficar ali naquele placar de 1-0 para ter mais chance. A gente tomou um gol, também teve a expulsão com menos de 10 segundos, depois tivemos um gol com 10 segundos no segundo tempo, que a partida de hoje ela foi muito decidida por conta desses 2 eventos, na minha opinião. Ô Fernando, na sua larga experiência, já tinha vivido situação parecida, uma expulsão tão rápida. O Cruzeiro teve um caso clássico, o Zé Carlos, que deu uma cotovelada, foi expulso com 9 segundos. Já tinha acontecido. E sobre as mudanças que você faz, aí você começa a pincelar os considerados titulares. Você já tinha essa estratégia antes da partida, ou teve que colocar a turma considerada titular em virtude do resultado de tentar uma vitória? O que motivou essas mudanças? Na minha carreira, nunca tinha acontecido de ter uma expulsão num período tão curto de tempo. E, obviamente, que se a gente tivesse com um placar de vitória e a gente tivesse seguido um plano e tivesse dado certo, a gente ia procurar, se fosse colocar os jogadores já mais pro final do jogo, se fosse preciso colocar. Mas, pela necessidade da partida, a gente resolveu arriscar um pouco, mas também com comprometimento. A gente não botou ninguém que vai ficar sem condição física, clínica, de poder atuar bem na quarta-feira. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!